Puta merda! Esse pescoção deve ter uns 8 metros. Não, 19. Ai, ai! Galera, meu nome é Renan Francis Eu sou o Brachiosauro. e nós somos os Jurassic Brothers. BR. BR de Brasil. Pokébola, vai! If you like pina coladas. Essa é a segunda parte do Jurassic Collections. Agora falando sobre alguns dos maiores dinossauros e temos como surpresa pra vocês quem? O inacreditável Brachiosauro. Isso mesmo. É o maior dinossauro provavelmente feito por alguma empresa de brinquedos da franquia Jurassic Park. Isso. É o maior de altura, porque o maior mesmo também tem o colossal tiranossauro, né? É, sim. Que também é enorme. Então, sem mais delongas, inscrito Jurássico, já desce o like aqui, por favor, rapaziada. Dá o like porque dá um trabalho fazer essa p... Vocês não têm ideia. Kenner versus Mattel versus Hasbro. É a parte 2. Três. Nós vamos estar jogando cada um desses dinossauros através de 3 pontos. Aparência, isso é muito parecido com o filme. Durabilidade, ou seja, se eles ficam em pé, se eles são feitos de borracha ou de, sei lá, de sêmen de golfinho. Interatividade, se eles têm botões, fazem sons e a toda, certo? Esse vídeo também vai ao ar no Facebook, portanto todos os palavrões serão censurados graças à incompetência das marcas YouTube e Facebook. Cagamos pra... Mano, parece ter um vibrador aí dentro. Ah, desculpa, vou desligar. Então vamos jogar primeiro o rei da franquia toda, Tiranossauro. Mas olha só o que a gente preparou pra vocês. Por favor. Ah, moleque! O primeiro T-Rex de todos da franquia. Animatrônico total, elétrico, monstruoso. Vamos dar uma olhada? 2000 years later. Eita, maluco! Esse aqui, mano, eu queria tanto ele quando era criança, vocês não fazem ideia. Lembrando que a maior parte da coleção aqui é do Renan, beleza? Que também faz parte do Jurassic Finds, que é a coleção pessoal dele. Então, sigam o Jurassic Finds aí também no Instagram e no Facebook, galera. Vai. Eu tive um pesadelo. Red T-Rex, o primeiro brinquedo do tiranossauro da franquia Jurassic Park, de 1993. Pela Kenner. Kenner Toys. Esse aqui é bem antigo. Eu gosto muito desse aqui porque ele lembra bastante o stop motion, né, que foi feito pro Jurassic Park, que era tipo como se fossem uns bonequinhos, né? Tippet lá, né? Isso, exatamente. Tipo aquelas animações de massinha, sabe? Lembra bastante. Lembra o T-Rex do livro também, né? Cara, eu gosto muito dessa peça, acho demais, acho os pés incríveis, né? O meu já tá bem veinho, já tá até com um pouco de mofo, tá pescocinho torto, tá bem baqueadinho. Foi um achado difícil, são brinquedos antigos, né? 93. Cara, 93, eu acho ótimo. Pra época, é fantástico. Tem o arame na cauda, né? Que muda um pouco a posição, mas não é nada demais. Então, galera, The Lost World agora nós temos 2 tiranossauros, né? Como vocês sabem, o segundo filme é um casal de T-Rex, né? A fêmea, a Thrasher T-Rex. E temos o macho, que é o Buck ou o Bull T-Rex, né? São esses dois aqui, feitos pela Kenner também, 97. Gigantescos! Tamanho da pata. Nossa, velho. Cara, esse aqui era xodozão. Eu via nas contracapas dos brinquedos, né? E aqui o macho, né? Você vê que ele tem a papada clássica, né? Ele tem... É bem brinquedoide, né? Bem... Não é muito, assim, realista, né? Mas, cara, é um xodozão. É mais pela nostalgia, pelo saudosismo. E o legal desse brinquedo é que você colocava os bonequinhos aqui...
saiu pela barriga. Sai pela barriga. Vamos demonstrar? Demonstração. Uma coisa que essa aqui já não fazia, né? É bem diferente. Nossa. Aqui esse Thrasher já é bem diferente, né? Ele tinha um mecanismo aqui, né? Fazia som e tudo mais. Ele tá quebrado, Tá né? quebrado, mas, meu, Infelizmente. muito louco, porque ele é muito diferente do que é o Bull, mandíbula principalmente aqui, ó. São brinquedos grandes, né, galera? Então tem jeito pra mostrar tudo muito bem, assim. E agora vem ela, Hasbro, né? Como a gente já falou da Hasbro há tempos, que essa porcaria, infelizmente, né? Não fica o quê? De pé. Você é vergonha da profissão! Então, assim, é um problema, é um problemão. A Problemaço. cor é legal, devo admitir. Os bracinhos são feios. Tem um botão aqui, chomp, bem tranquilo, nada demais. A boca é horrorosa. Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas e eu na merda. A boca é horrorosa, não, mas assim, vou falar pra vocês que foi o meu primeiro T-Rex. Então, assim, eu tenho um apreço por ele, mesmo não sendo lá grande coisa. E agora, o último lançado aqui no Brasil, que é esse fantástico Dino Rivals, né? Que é a melhor retratação da Rex até hoje, na minha humilde opinião. Gordinha, os braços são legais, são articulados, a mandíbula é fantástica, é enorme a cabeça, as patas são grandes, a Marvel. O Mattel acertou em cheio, porque fica de pé, né? Sei que tem muita coisa na mesa, mas ó, fica de pé. Tem dois botões aqui, um pro rabo e outro pra boca, que faz esse efeito bacana, né? Até travou a mandíbula. Aqui, ó. O que você disse, Giovana? Se vir vai tomar de mim, vai agredir de novo, o bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco mesmo, tá? Notas! Vamos dar um geral pra Kenner aqui, porque não tem jeito, são 3, né, dinossauros. E tem mais, né, que é uma coloração diferente. Tem o Bull T-Rex lá, que é o verde, coisa é o vermelho. Olha, eu acho que a Kenner, a gente tem que levar em consideração a época também, né? A cor tá ótima, a cor dos 3 estão incríveis. Todos são de borracha. Todos são de borracha. com algumas partes de plástico nos braços e nas patas. São brinquedos legais pra época. Eu não acho já justo dar 5, porque tem vários defeitos também. Então eu daria nota 4 pra Kenner. Boa. Acho que tá justo. Também. Hasbro, pra um brinquedo de dinossauro, é legal. Pra um brinquedo de Jurassic Park é uma merda. Então tu vai tomar um belo de um 3. Por quê? É bonzinho. Viu? Então eu não sou bonzinho porque assim... Ele tá pegado. Não é nem a pegada. Pensa num brinquedo. Como um brinquedo é legal, ele é maciço, gente. Ele não tem muitos pontos de articulação, então como um brinquedo é bacana. Mas como a Rex é um lixo. A gente tem que lembrar que essa aqui é a versão pequena. A versão grande tem um pescoço de borracha Sim, o pé maior, meu. Também. Mas isso aqui é o que vendeu. Mattel, eu não preciso falar muita coisa, pessoal. Tirem suas próprias conclusões. Detalhe, tem todos os cortes da Rex desses anos todos que ela lutou contra Indominus, Raptors. Então assim, eu não preciso falar nada. Mattel, 5. É nóis que voa. Rapaziada, agora o bicho pega, porque a gente trouxe também esse cara aqui, que é o Spino que muita galera tava esperando pra ver. Spino que o pessoal tava esperando. E a gente vai começar com o The Lost World. Vejam só, galera, o primeiro espinossauro da franquia Jurassic Park nos brinquedos, né? É esse carinha aqui, ó. Que merda, hein? Quando foi lançado isso aí? 97. 97. Por volta de 97 e 98 também saiu um jogo de PlayStation 1 chamado Jurassic Park Warpath, que era um jogo da franquia Jurassic Park, em que você lutava com os dinossauros, um Mortal Kombat dos dinossauros do Jurassic Park. No jogo é muito parecido, quer dizer, assim, o jeitão do espinossauro, até porque achavam que ele era muito menos, né, um corpo monstro, bambam, que nem essa do Jurassic Park 3. Sim, ele tem cara daqueles dinossauros retrôs dos anos 30. Exato! Anos, né? Mas é legal, uma peça legal, assim, curiosa, né? Talvez ele até anatomicamente lembre um espinossauro cientificamente aceito aí na comunidade da paleontologia e tal. Não sei, não sei nem que pé que tá o espinossauro hoje em dia. Tá bem diferente. Tô falando da posição, tá, gente? Patrick, corrige nós! Não.
Bom, rapaziada, a gente chegou aqui no Jurassic Park 3, certo? Que agora é da Hasbro. E bom, a gente tem duas versões. A gente tem a versão mini e a versão gigante. A versão mini tem um som aqui da Inês Brasil. E a versão gigante também. Ah, eu gosto de dançar. A versão mini é bem legal com um brinquedo pequeno. Cara, isso aqui, se eu tivesse quando eu era criança, eu ficaria louco. É muito louco, cara. A pose é bem, assim, parece dar papo, sabe? É bem divertido isso aqui. Esse é um dos espinossauros mais bonitos que já fizeram. É, então, olha as garras. A pintura das garras é fantástica. É muito legal, muito bacana. Não fecha a boca, mas ó, a Hasbro está de parabéns, filho. E nós temos o Spinotaurus. Opa, ele ficou puto, hein? Went for the Superman punch and caught him midair. Good night, Roman. E nós temos aqui o espinossauro animatrônico, né? Que ele foi aí vendido com essa imagem de que ele pode simular os movimentos de animatrônico, né? Então ele tem alguns botões aqui que fazem sons e mexem. É o mesmo movimento, praticamente. Isso é muito louco, rapaziada. Isso aqui é 2001. Ai, Inês Brasil! Ui, que delícia! Pena que poderia ter mais sons, né? Mais movimentos. Aqui a cauda também, ela mexe o pescoço, né? Como se fosse esses novos. Ele é de borracha aqui, ó. Ele é todo coberto de borracha. Mas articulação medíocre. Poderia ser muito melhor, a ideia é muito boa. E pra combater, por último, o monstro, pelo amor de Deus, da Mattel. Olha o tamanho desse espinossauro. É muito louco. Mano, encorpado. Dá pra ver o músculo da perna aqui, o músculo dos braços. A cauda, ela tá um pouquinho danificada aqui, mas, a cauda não é muito grande. E a boca abre também aqui, ó. Eu acho um dos melhores espinossauros, porém, isso aqui é muito pequeno. Eu acho muito pequenininho, muito pequenininho. Eu acho que tá no tamanho certo. Eu acho que, em relação, eu acho bem maior esse aqui. Mas dane-se, tudo bem. Notas! Esse aqui é o mais difícil de dar uma nota, né? Porque que acontece? Ele não tem nada a ver com o Jurassic Park, né? Mas ele é um dinossauro simpático. Então, assim, como a gente tá levando em consideração a aparência do filme também em movimentos, eu vou ter que dar uma nota 2 pra ele. Bom, esse aqui, o mini espinossauro, eu vou ter que dar, um 5, porque é inacreditável. É fantástico. Por mais que tenha Inês Brasil aqui. Ai, que maravilha, adoro dançar. É fantástico. Espinossauro animatrônico foi um brinquedo muito legal pra época. Muita criança queria e tal. Ele até que lembra razoavelmente aí o filme do Jurassic Park, né? Então eu vou dar, assim, como ele poderia ser muito melhor, né? Porque não dá pra entender como que a Hasbro faz um puto espinossauro legal desse e no grandão eles dão uma cagada, assim, sabe? Então eu vou dar uma nota 3 pra isso aqui. Pauzinho. Bom, pra finalizar, eu vou dar um humilde 4 aqui, viu? Mas justamente por conta que eu queria que fosse um pouquinho maior. Mas assim, bate todos os outros. Um pouquinho maior aqui, tá? Um pouquinho maior aqui, na vela. E eu achei o pescoço menor, viu? O pescoço é bem menor em relação aos outros. Mas, de resto, é o melhor brinquedo que tem. Brinquedo! É isso aí, galera. Obrigado por assistirem a parte 3. E aí, rapaziada? Esse canal é muito legal. Então, se você curtiu o nosso canal aqui, o que você vai fazer? Você vai se inscrever agora mesmo. Isso mesmo, vai atinar, é foda. É burro. Caralho. Ativa o sininho pra ficar de olho aqui. Não esquece de deixar o seu joinha também, fortalece aqui no canal e procura a gente nas redes aqui, ó, Jurassic Brothers BR, como é que é? Fala pra mim. Jurassic Brothers BR. Meu nome é Tal e nós somos Jurassic Brothers, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Meu nome é Tal. Porra, cara! Meu nome é Renato Castro! Meu nome é Jagunço!
E nós somos os Jurassic Brothers! Hey, Ryan. Hey, Billy. That hurt. All right, don't move a muscle. I'm fine. Yeah, well,